Esse é o podcast Áreas Contaminadas, um dos canais de divulgação científica da ECD Training. Eu sou Marcos Tanaka Reis, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos no ano 2 do podcast. Sigam a gente também no YouTube, canal ECD Training, no Instagram, @ECDambiental, no Telegram, canal Áreas Contaminadas. Assine a nossa newsletter e fiquem conectados. A trilha sonora foi composta pelos escalafobéticos Mauro Tanaka e Guilherme Durão, @Azalato-Sampa e @Guilherme.Durão. Nossa missão é fornecer conteúdo de qualidade para que vocês ganhem poder pelo conhecimento e ao mesmo tempo dar voz às pessoas do GAC, reconhecendo seu papel e importância pessoal e profissional. O podcast Áreas Contaminadas é um espaço aberto e democrático com opiniões diversas sobre temas ligados ao gerenciamento de áreas contaminadas e ao meio ambiente. Todos e todas são bem-vindos. O oferecimento é da ECD Training e dos colaboradores do Apoia-se. A edição é de Lilian Coreiaço Rios. Olá! Para todo mundo que está aí lavando a louça, arrumando os armários, andando na sua bike, separando as planilhas de campo ali na prancheta, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Reis e esse é o episódio número 132 do podcast Áreas Contaminadas. Editado por Lilian Coreiaço Rios e oferecido pelos nossos queridos e queridas colaboradores do Apoia-se. O podcast Áreas Contaminadas conta com o patrocínio master da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Contamos também com muita alegria com os patrocinadores Ouro, Laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions. Os nossos canais, como esse podcast e a newsletter, são mantidos com a bela ajuda dos colaboradores e colaboradoras financeiros no Apoia-se. É muito legal porque nos ajuda com as contas do dia a dia e nos dá a dimensão da nossa importância e relevância para essas pessoas, que se dispõem assim voluntariamente a contribuir financeiramente conosco. Quem quiser e puder também contribuir financeiramente conosco, nos ajudará muito aqui na ECD e também ajudará toda a nossa comunidade. Para fazer essa contribuição financeira é só acessar o site apoia.se/ECDambiental. É relativamente simples e seguro, você pode escolher como vai fazer esse eventual pagamento, se é com boleto, se é com cartão, etc. e pode ser cancelado a qualquer momento. E aproveitando, eu gostaria de deixar público meus agradecimentos aos nossos colaboradores financeiros que querem que podem contribuir com a nossa ideia de compartilhar conhecimento com todo mundo. Os nossos apoiadores financeiros atualmente são os seguintes: Ábila de Moraes, Alisson Dourado, Alain Humberto, André Souza, Átila Pessoa, Augusto Amável, Beatriz Lucasac, Bruna Fiscuc, Bruno Baltazar, Bruno Bezerra, Bruno Bonetti, Cristina Maluf, Daiane Teixeira, Daniel Salomão, Diego Silva, Fabiano Rodrigues, Fernanda Nani, Felipe Ferreira, Geotec Nissan, Gilberto Vilas Boas, Guilherme Corino, Heitor Gardenal, Heraldo Jaquete, João Paulo Dantas, João Lemes, José Gustavo Macedo, Joyce Cruz, Juliana Mantovani, Larissa Macedo, Larissa dos Santos, Leandro Freitas, Leandro Oliveira, Lilian Puerta, Luana Fernandes, Luciana Vaz, Luiz Ferreira, Marina Mello, Paulo Negrão, Pedro Astolfi, Rafael Godoy, Renato Kumamoto, Rodrigo Alves, Silvio Almeida, Sueli Almeida, Tamara Dias, Tatiana Citolini, Tatiana Grilene, Thiago Soares, Wagner Rodrigo, William Taqui e mais 7 apoiadores anônimos. Muito obrigado a vocês que são os principais responsáveis pela manutenção dos nossos canais de divulgação. Bom, antes de começar esse episódio, eu gostaria de dar 2 avisos para vocês. O primeiro é que estão abertas as inscrições para o curso de pós-graduação em remediação de áreas contaminadas do SENAC. Essa será a 10ª turma. O curso tem duração de 1 ano. As aulas são presenciais, a maior parte presenciais, mas algumas online aos sábados e online às terças ou quintas-feiras à noite. Tá? Então tem parte online, tem parte presencial, no dia de semana é sempre online, aos sábados às vezes é presencial, às vezes é online. Tá? Então essa é a 10ª turma do curso de remediação de áreas contaminadas do SENAC. O segundo aviso é que meu irmão Mauro Tanaka está fabricando e vendendo o modelo ECD da caixa preta de luz ultravioleta. Ressalto que qualquer um pode fazer a sua própria caixa, né? Basta ler os artigos, né? Nossos artigos, a minha tese. Mas caso alguém queira comprar uma caixa já pronta, fale comigo que eu coloco vocês em contato com o meu irmão fabricante. Ele fez um upgrade na nossa caixa básica e fabrica uma caixa que parece um case de guitarra, é bivolt, tem 2 lâmpadas, uma ultravioleta A e outra ultravioleta C. É uma caixa que fica bem bonita, bem segura, assim, bem resistente para o campo. Então quem quiser é só falar comigo. Bom, esse aqui vai ser mais um episódio especial mais curto, direto ao ponto, onde eu vou fazer uma explanação com comentários sobre um tema específico. Esse tipo de episódio aí mais técnico, mais assim, direto ao ponto, é importante para a gente ajudar as pessoas, pois a gente aqui fala de temas que nem todo mundo tem acesso fácil, porque não pode estar no SENAC ou em outros centros de discussão. Então a ideia está sendo intercalar as entrevistas com esses episódios técnicos um pouco mais curtos. Gostaria que vocês me sugerissem alguns temas, algumas abordagens,
artigos, etc., para a gente poder falar por aqui. É sempre um prazer poder trocar essas ideias, poder disseminar o conhecimento. Vamos agora ao tema central desse episódio, a química no gerenciamento de áreas contaminadas. Antes de começar a falar aqui, eu queria fazer um disclaimer. Eu não sou químico e a química não faz parte da minha especialidade nem do meu dia a dia. Então, possivelmente, eu vou cometer alguns erros aqui. Espero que meus ouvintes que conhecem mais sobre essa ciência, primeiro me desculpem, segundo me enviem as erratas e as correções que eu preciso fazer. Mas eu me senti aqui com a obrigação de falar sobre esse assunto por alguns motivos. Primeiro, porque muita gente que me ouve está iniciando na área ou é de um setor específico dentro do ecossistema do GAC e quer ter uma visão mais global desse nosso setor. E nós aqui no podcast temos essa pretensão, essa vontade de cobrir os principais temas da nossa ciência para que todo mundo tenha um entendimento básico adequado. O segundo motivo é que a química é uma ciência fascinante. Eu adoro entender mais a química, ler sobre o assunto, compreender como funcionam as coisas. Eu discuto aqui com meu filho, meu sobrinho. E dentro do GAC é uma ciência fundamental. Entender a química é essencial. Eu diria até que é obrigatório para um trabalho minimamente adequado dentro do gerenciamento de áreas contaminadas. Terceiro, um aluno da remediação, o Márcio, um cara muito bacana, me pediu para fazer um episódio de química básica, que isso ajudaria muito profissionais como ele e vários amigos dele que sentiam essa lacuna e é muito difícil de ser preenchida. Então a gente está tentando fazer isso com esse episódio aqui. E por fim, minhas recentes conversas com o Silvio, com o Rafael Sato e com o Michel me estimularam, me ensinaram o suficiente para eu tentar me aventurar aqui nesse tema. Então, pessoal, é isso aí. Vamos ao episódio. Vou começar aqui então com algumas coisas que são básicas, mas que algumas vezes a gente se confunde com os conceitos, especialmente com as implicações do conceito. Vou começar pelos elétrons. Cada elemento no seu estado natural tem um determinado número de elétrons total, que é igual ao seu número de prótons. Desses elétrons totais, alguns ficam na sua chamada camada de valência, basicamente na órbita mais externa desse átomo, desse elemento. Alguns elementos, para atingir a estabilidade, precisam ganhar elétrons, o que os deixa eletricamente negativos, já que o número de elétrons passa a ser maior que o número de prótons, e como todo mundo sabe, o elétron tem uma carga negativa. Então, quando você ganha elétrons, você fica negativo. E se o número de elétrons é maior que o número de prótons, a carga daquele átomo passa a ser negativa. E aí, nesse caso, o elemento passa a ser um ânion. Os ânions mais clássicos são os íons cloreto, o Cl-, o brometo, o Br-, e por aí vai. Por outro lado, outros elementos precisam doar elétrons para ficarem estáveis, gerando uma carga positiva, já que esses que doaram elétrons ficam com mais prótons do que elétrons. Esses são íons positivos, também chamados de cátions. Os cátions mais clássicos são o sódio e o potássio, Na+, o K+, e também vários metais, vários metais para se estabilizar formam cátions, como o ferro, que pode ser a espécie ferro 2+, e ferro 3+, o manganês, que pode ser 2+, ou 4+, e vários outros aí, Essa estabilização dos elementos e consequente dissociação iônica é mais comum em solução aquosa. Então a gente vai tratar aqui como que eles estão ocorrendo em solução aquosa, ou seja, dissolvidos em água, para o nosso caso, água subterrânea. Um desses elementos que é muito importante no GAC é o hidrogênio. Como vocês sabem, para ele se estabilizar, ele precisa perder um elétron. Então ele fica sem o seu único elétron, e se torna o íon H+. Então guardem isso, o hidrogênio tem a tendência de doar elétrons. Bom, a concentração de íons H+ na solução é o que nos dá o famoso pH. pH é a sigla para potencial hidrogeônico da solução e é dado por menos o log na base 10 da concentração de íons H+ na solução. Se temos, por exemplo, veja só que interessante, se a gente tem 0,001 mols de H+ por litro, nós temos 10 a menos 3 mols de H+ por litro. E aí o log de 10 a menos 3 é menos 3. Menos 3 é 3. Então, o pH da solução seria 3 nesse caso aqui. Então, a concentração, como a gente começou com a concentração, 0,001 mols por litro e equivale ao pH 3. Agora, imagine uma concentração 100 vezes maior, ou 0,1 mols de íons H+ por litro. O log de 0,1 é menos 1. Menos 1 é 1. Então, 1 é o pH
que tem essa concentração de íons H+. Então, o pH 1, todo mundo sabe, é superácido, né? Bem ácido. E esse pH muito ácido ocorre quando a concentração molar dos íons H+, é elevada, como esse caso aqui, 0,1 mol por litro. Agora, imagine uma concentração bem baixinha, de 10 a menos 10 mols de íons H+ por litro. O log de 10 a menos 10 é menos 10. Menos 10 é 10. E aí o pH é 10. Então, o pH 10 significa que é um pH básico. Você não tem muitos íons H+. Então, 10 a menos 10 é uma concentração irrelevante, aí muito pequenininha de íons H+, quer dizer que você não tem praticamente nada lá. E por isso que o pH é alto. O pH alto significa que é pouco ácida a substância. Bom, agora, e se a substância tem concentração maior que 0,1 mol por litro, digamos que ela tem 10 mols por litro, né? 10 mols por litro, o log de 10 na base 10 é 1, então menos esse log significaria menos 1. Então você teria um pH menos 1, um pH negativo, o que não é possível, né, pela definição do pH. Nesse caso, a gente fala que é uma concentração molar de íons de hidrogênio. É tão concentrado, você tem tantos íons de hidrogênio, é um negócio tão ácido, né, que você fala em concentração molar. E nesse caso seria 10 molar. Né? Você tem uma concentração 10 molar. Você não fala mais em pH, você fala em concentração de íons H+ em 10 molar. Assim por diante, né? 10 molar, 100 molar e aí por diante. E é um negócio tão ácido que fica totalmente fora da escala do pH. Bom, e ainda falando do pH, para finalizar essa história de pH, como ele é o resultado de um logaritmo da concentração molar de íons, acho que não faz muito sentido a gente apresentar uma média de pH, porque a média de pH é uma média de logaritmos. E isso é um pouco estranho. Eu gostaria que vocês pensassem um pouco e usassem isso com cuidado, né? Calcular médias de pH. Bom, entendidas essas questões de íons, cátions, ânions, pH e tal, vamos para as ligações químicas. Os elementos se ligam com outros para formar moléculas por meio de ligações químicas. Um dos tipos de ligação é a ligação iônica e outro é a ligação covalente. Em geral, as ligações iônicas são mais fracas que as covalentes. As ligações iônicas têm esse nome quando um cátion se liga a um ânion, a gente falou agora deles, né? E todo mundo fica contente. Um cátion com um ânion, um tem um elétron faltando, outro tem um elétron sobrando, os dois se juntam e pronto, deu match, estão ligados ionicamente. Nas ligações covalentes não há trocas de elétrons, nem doação de elétrons. Os dois elementos compartilham elétrons. Um exemplo é o gás oxigênio, onde dois átomos de oxigênio compartilham elétrons, gerando estabilidade para aquela molécula. Outro exemplo bom é a glicose, onde as ligações carbono-oxigênio e carbono-hidrogênio são todas covalentes. Eles compartilham os elétrons ali. Outro exemplo legal é o íon bicarbonato, onde também há ligações de carbono com oxigênio e o carbono com hidrogênio, só que nesse caso as ligações covalentes formam uma molécula que é um íon, com um elétron sobrando. Parece estranho, mas acontece, né? As ligações covalentes formam íons que vão formar ligações iônicas. As ligações covalentes são mais fortes, mais estáveis, e as ligações iônicas são mais fáceis de serem quebradas, particularmente em meio aquoso. É aquela história, né? Quando a gente compartilha as coisas, a gente fica mais forte como conjunto. Então a gente pode pensar assim para entender que as ligações covalentes são mais estáveis. Afinal de contas, todos acabam ganhando, né? No caso da ligação iônica, um ganha, o outro perde. É uma ligação que é forte momentaneamente, mas que ela pode muito bem ser quebrada. Né? Vamos imaginar um copo d'água. Se você colocar nessa água uma colher de sal de cozinha, por exemplo, né, o quimicamente chamado de cloreto de sódio, esse sal de cozinha vai se dissolver. Nesse caso, ele vai romper as ligações iônicas, vai se dissociar em íon sódio de um lado, o Na+, e o cloreto, o íons cloreto, Cl-. Então, as ligações iônicas aí nesse caso são quebradas. Por outro lado, se colocarmos uma colher de açúcar, dissolvermos uma colher de açúcar na água, o açúcar também vai se dissolver. Mas ele não vai se dissociar em íons, não vai se dissolver em íons. Ele vai se dissolver em moléculas de glicose, que, como vimos, é formado por ligações covalentes. Por isso não se dissolve tão facilmente, né? Não se quebram essas ligações covalentes tão facilmente. O bicarbonato de sódio, por exemplo, ele se dissolve, né? Separando os íons sódio para um lado e os íons bicarbonato para o outro lado. O bicarbonato é um íon que é uma molécula formada por ligações covalentes entre hidrogênio, carbono e oxigênio. Né? Então, o bicarbonato não se dissocia tão fácil, porque as ligações são covalentes. As ligações iônicas se separam mais facilmente. Então, o compartilhamento de elétrons, que é a base da ligação covalente,
torna a molécula bem mais estável e mais difícil de ser quebrada. Bom, já que falamos em dissolução, vamos para um conceito de solubilidade. A solubilidade é a quantidade máxima que uma substância pode se dissolver em um líquido, em um solvente, um líquido solvente, a uma determinada temperatura. E essa solubilidade é expressa em mols por litro, ou em gramas por litro, ou em porcentagem. Para o nosso dia a dia aqui, é gramas ou miligramas por litro. Solventes polares, como a água, dissolvem melhor as substâncias que também são polares, como as que têm ligação iônica, que são a maioria dos sais, dos ácidos, das bases. As substâncias apolares, como a gasolina, o benzeno, o PCE, o óleo de cozinha, não se dissolvem bem em solventes polares como a água. Por isso são chamados de substâncias immiscíveis, ou substâncias insolúveis. Mas é claro, todo mundo aqui sabe que não são completamente insolúveis. São pouco solúveis. E se não fosse assim, se ela nunca se dissolvesse, a gasolina nunca se dissolvesse em água, não haveria pluma de fase dissolvida dessas substâncias. As substâncias normalmente têm esse valor de solubilidade tabelado, ou seja, já foi determinada, a solubilidade da substância já foi determinada experimentalmente, a solubilidade em água, pelo menos. Essa solubilidade costuma variar de acordo com a temperatura. Para substâncias mais comuns, e aqui eu peço desculpas novamente aos químicos, sei que tem várias exceções, para tudo que a gente falar aqui vai ter exceção, mas enfim, para substâncias mais comuns, quanto maior a temperatura, mais facilmente aquela substância se dissolve em água. Como podemos perceber no nosso dia a dia, comum aí da cozinha, em água quente, o açúcar, o sal, o café, o chá, eles se dissolvem mais facilmente. Se é uma molécula com ligações iônicas que se dissolve em água, esses íons se separam na água. A água, que então fica cheia de íons dissolvidos, tem maior capacidade de conduzir corrente elétrica. Por isso que, medindo a condutividade elétrica da água, temos uma ideia se essa água tem ou não muitos íons dissolvidos. E é por isso que a gente mede a condutividade elétrica na água subterrânea. A condutividade elétrica da água subterrânea é tão maior quanto forem os seus íons dissolvidos. Agora, imaginem essa água aí que tem íons dissolvidos, portanto que ela conduz corrente elétrica. Se você induzir uma corrente elétrica nessa água ligando 2 eletrodos ali, imagina isso, você liga 2 eletrodos nessa água e liga uma bateria, uma tomada, induz uma corrente elétrica nessa água por meio desses 2 eletrodos aí. Quando você induz a corrente elétrica, os elétrons se orientam e caminham de um eletrodo para outro, passando pela água, passando por aqueles íons, orientando aqueles íons dissolvidos ali e fazendo com que a corrente passe de um eletrodo para o outro. A corrente elétrica entra pelo eletrodo negativo, denominado cátodo. Alguns chamam de catodo. Os químicos aí podem me dizer o nome correto, eu chamo de cátodo, foi assim que eu aprendi lá faz tempo, A corrente elétrica entra pelo esse eletrodo negativo, o cátodo. Então, o cátodo é o eletrodo negativo, é meio estranho, mas é isso mesmo. Daí a corrente elétrica caminha pela água e chega no eletrodo positivo, denominado ânodo. Aqui também o pessoal fala anodo, ânodo. Eu aprendi ânodo. Se eu for anodo, por favor, me corrijam depois. Bom, como os elétrons vêm pelo cátodo, lá tem elétrons sobrando. Portanto, os íons positivos, que estão com elétrons faltando, tendem a se acumular ali no cátodo. Em um frasco de água com sal de cozinha dissolvido, por exemplo, os íons sódio, Na+, vão para o cátodo, recebem o elétron e se precipitam como sódio metálico ou sódio elementar ali, no cátodo. Da mesma forma, os elétrons saem pelo ânodo, então o ânodo precisa de elétrons. Assim, os íons cloreto vão para lá, doam elétrons e ficam na forma de cloro elementar, ou, nesse caso do cloro, se juntam como gás cloro, com ligações covalentes entre os átomos de cloro, formando o gás cloro, que é Cl2. Esse processo aí da eletrólise da água com sal de cozinha dissolvido, com cloreto de sódio dissolvido, é um processo muito importante, na indústria química de cloro e soda, cloro e álcalis. Em termos gerais, essas indústrias usam tanques com água do mar ou água com cloreto de sódio dissolvido. Esse cloreto de sódio pode vir da própria água do mar ou pode vir do mineral, do sal-gema. Tanto o cloreto de sódio do sal-gema quanto o que vem da água do mar são matérias-primas relativamente baratas. Então põe aqueles tanques gigantes, colocam esse sal ali, induzem a corrente elétrica e recolhem nos eletrodos o cloreto de um lado, na verdade o gás, o cloro, eles recolhem o cloro de um lado e o sódio do outro lado. Nas indústrias mais antigas, o processo industrial de obtenção de cloro e sódio a partir do cloreto de sódio utilizava mercúrio no cátodo, e aí esse mercúrio formava uma amálgama com o sódio metálico depositado para facilitar a recuperação do sódio.
E é por isso que em muitas indústrias de produção de cloro e de soda há uma grande possibilidade de haver contaminação por mercúrio. E um caso público muito grande e importante no estado de São Paulo é o das indústrias Matarazzo, em São Paulo. E vamos tratar desse caso em outra oportunidade, mas é um caso muito importante. O que eu queria ressaltar aqui com vocês é para vocês verem como a química está em muitos pontos da nossa atividade no GAC. E eu queria que vocês entendessem, que saber o básico da química é fundamental para o nosso trabalho. Ainda na questão da solubilidade, uma coisa importante para conversarmos é sobre a solubilidade dos gases. Os gases podem ser solubilizados em água, alguns mais facilmente que outros, claro. O gás oxigênio, por exemplo, pode se dissolver em água. Aí, nesse caso, quanto maior a temperatura da água, menor é a solubilidade do oxigênio. Essa solubilidade do oxigênio em água é fundamental para a vida aquática, já que esse é o oxigênio que entra nas respirações celulares dos organismos aquáticos, como os peixes e outros. Quem ouviu o episódio do aquarismo vai se lembrar que alguns peixes, como a carpa, como o quingue, eles precisam de mais oxigênio. Então eles preferem a temperatura da água mais fria porque lá tem mais oxigênio dissolvido. Mas existe um limite máximo de quanto o gás oxigênio pode se dissolver em água. Esse é o limite de solubilidade. Em termos práticos, dá para dizer que de 8 a 8,5 mg por litro é o máximo de gás oxigênio que pode se dissolver em água. O limite teórico, a 25 graus Celsius ao nível do mar, é 8,6 mg por litro. Então, se a gente falar aqui de 8 a 8,5, está muito bom. Mais do que isso, você provavelmente está medindo errado ali o oxigênio dissolvido. Uma regra de ouro da amostragem de água subterrânea é que se o OD estiver maior que 7, deve ter algum problema. E esse problema aí, durante a amostragem de água subterrânea, tem a ver com bolha no eletrodo, ou o eletrodo que mede o oxigênio dissolvido descalibrado, ou entrada de ar pela bomba de bexiga, uma série de outros problemas. Então, os gases se solubilizam na água. E existe um limite máximo, não é tão fácil assim solubilizar um gás em água. O limite máximo, aí, a regra de ouro para o oxigênio é 7 e pouquinho miligramas por litro. Agora vamos falar algumas coisas básicas sobre reações químicas, que aplicadas ao GAC, é claro. Há dois tipos de reações que aparecem muito no nosso trabalho no gerenciamento de áreas contaminadas. As reações de oxirredução e as reações de substituição. As reações de substituição são aquelas em que algum elemento entra no lugar de outro elemento na mesma molécula. Geralmente são inorgânicos que reagem com uma substância orgânica, gerando uma outra substância orgânica e uma inorgânica. O caso mais clássico nessa reação no GAC é a desclorinação dos etenos clorados, ou seja, do PCE, do TCE e tal. Nesse caso, um hidrogênio entra no lugar de um cloro. Isso ocorre em meio redutor, gerando um eteno com um cloro a menos e o íon cloreto. Por exemplo, o PCE, ou tetracloroeteno, tem, como o nome diz, 4 cloros. Vai um hidrogênio e entra na molécula e substitui um cloro. Então, entra o hidrogênio no lugar de um cloro, e aí você tem um TCE, um tricloroeteno, um eteno com 3 cloros, porque o hidrogênio entrou no lugar de um cloro, e um cloro sai de lá. E esse cloro que sai de lá é um íon cloreto livre. Isso ocorre em meio redutor, ou seja, com muitos elétrons disponíveis que ajudam a quebrar essa ligação covalente entre o carbono e o cloro para entrar um hidrogênio no lugar dele. Então o cloro que sai de lá, ele sai como íon cloreto. Isso significa o seguinte, que quando ocorre a desclorinação dos etenos clorados, você tem a formação de íons cloreto, e como são íons cloreto, isso também aumenta a condutividade elétrica da água. Isso ocorre em meio redutor, então o seu potencial de oxirredução vai estar negativo. Então você tem que tentar entender tudo isso daí para tentar montar esses quebra-cabeças aí que a gente vê no gerenciamento de áreas contaminadas. Bom, mas o grupo de reações químicas mais relevantes para nós no GAC são as reações de oxirredução, onde uma substância perde elétrons enquanto a outra substância ganha elétrons. Quem perde elétrons se oxida e quem ganha elétrons se reduz. É meio contraintuitivo dizer que a substância ganhou elétrons e se reduziu, mas é isso aí que acontece. Acho que facilita se você pensar no número de oxidação. Por exemplo, o ferro 3 ganha um elétron e se reduz a ferro 2, por exemplo. Então você ganha um elétron, você ganha um -1, por isso o seu número de oxidação cai. Então fica de +3 para +2 nesse exemplo do ferro aqui. Bom, um meio oxidante tem elétrons faltando e um meio redutor tem elétrons sobrando. E aí um meio oxidante que tem elétrons faltando favorece as reações de oxidação química.
e um meio redutor tem elétrons sobrando e favorece as reações de redução química. No meio oxidante, por exemplo, o ferro 2 se oxida, ou seja, ele perde um elétron para o meio e se transforma em ferro 3. Acontece que o ferro 3 não é solúvel em água, ou é muito pouco solúvel em água. Por isso o ferro 3 se precipita na forma de hidróxido de ferro 3. E a gente consegue ver aquele ferro precipitado. Geralmente isso ocorre quando você tem um meio mais oxidante, né? O ferro dissolvido está se oxidando e ao oxidar ele se torna menos solúvel e se precipita. Isso ocorre da mesma forma com manganês 2 e manganês 4. O manganês 2 é solúvel e o manganês 4, que é o oxidado do manganês 2, ele se precipita, ele é menos solúvel. No caso do cromo, por sua vez, ambas as espécies, o 3 e o 6, são solúveis. Só que o cromo 6, que é o mais oxidado, né, o cromo 6+, também chamado cromo hexavalente, ele tem toxicidade alta, especialmente quando comparado com seu companheiro cromo trivalente, cromo 3+. Então, uma das formas de remediar uma pluma de cromo é criar um meio redutor com muitos elétrons disponíveis. E aí todo aquele cromo 6, cromo hexavalente, que é tóxico, né, que tem um limite de risco muito pequenininho, ele ganha elétrons. E quando o cromo 6 ganha elétrons, ele se reduz a cromo 3, cromo trivalente, e se torna menos tóxico. E aí os riscos à saúde humana para a potabilidade ficam bem menores. Bom, tem muitos detalhes nessas reações de oxirredução e em outros lugares da química, né? Aliás, como tudo no GAC, eu não vou entrar nos detalhes dessas reações dessa vez. Prometo que eu vou chamar um especialista para fazer isso um dia desses. Mas vou falar aqui algumas coisas. A biorremediação ou atenuação natural de uma substância orgânica, né, de matéria orgânica ou de hidrocarbonetos de petróleo, precisa de um meio oxidante, né, para oxidar o hidrocarboneto, porque você quer tirar elétrons do hidrocarboneto. Para isso, você precisa ter disponíveis aceptores de elétrons, ou seja, substâncias que recebem esses elétrons e se reduzem. A disponibilidade dos aceptores de elétrons é um parâmetro importante para ser monitorada em uma atenuação natural de hidrocarbonetos. Uma biorremediação de hidrocarbonetos pode ser feita, por exemplo, oferecendo condições para que esse contaminante se oxide, criando um meio oxidante ou fornecendo aceptores de elétrons. Os aceptores mais importantes dessa atenuação, dessa biorremediação de hidrocarbonetos de petróleo, e vale também para qualquer outro tipo de contaminação por matéria orgânica, como chorume, esgoto, cemitério, é criar um meio oxidante ou fornecer aceptores de elétrons. Os aceptores de elétrons mais importantes são o oxigênio gasoso dissolvido, que tem um número de oxidação 0, né? O gás oxigênio dissolvido, o número de oxidação do oxigênio dissolvido é 0. Ao se reduzir, ao ganhar elétrons, ele se liga ao carbono, formando CO2. E aí ele se reduz, fica menos 2, né? O oxigênio que era 0 fica menos 2, e se liga ao carbono, né? Formando o gás também dissolvido, o gás CO2, gás carbônico. Então, fornecer oxigênio pode ser uma estratégia. Outros aceptores de elétrons importantes para esse tipo de ação, de remediação, são o nitrato e o sulfato, que ao receberem elétrons, ficam na sua forma reduzida o nitrito e o sulfeto. Dessa forma, ter nitrato e sulfato disponíveis é uma coisa importante para a ocorrência da oxidação da matéria orgânica, ou do hidrocarboneto nesse nosso caso. Se você vai fazer uma atenuação natural monitorada, você precisa monitorar também os aceptores de elétrons como oxigênio, nitrato, sulfato. Em uma situação com bastante matéria orgânica, essas reações vão ocorrendo, até que o meio fica redutor, né? E com o meio muito redutor, ele fica propício à ocorrência da formação de metano a partir do CO2. Então, nesse caso, o CO2 ele funciona como aceptor de elétrons. Dessa forma, a formação do metano é indicação de que as reações estão ocorrendo. Então está ocorrendo essa reação de uma forma tão avançada que você já chegou numa etapa que o CO2, o CO2 foi o aceptor de elétrons do oxigênio e agora CO2, é o que recebe os elétrons para formar o metano. Então é uma etapa seguinte do processo. Dessa forma, a formação de metano é uma indicação que as reações estão ocorrendo, mais ou menos de uma maneira parecida, e outro indicativo que essas reações estão ocorrendo é a presença de ferro 2, né, a forma reduzida do ferro 3. E também no manganês 2, a forma reduzida do manganês 4. Se você tem muito ferro 2, significa que essas reações estão ocorrendo e você está no estágio avançado da biodegradação de matéria orgânica.
As reações de oxidação não ocorrem somente por troca de elétrons, mas também por meio de radicais livres. Esses radicais são altamente reativos e oxidam a substância que estiver em contato com ela. O radical persulfato, o radical oxigênio, o radical cloro, entre outros, são radicais que reagem rapidamente oxidando a outra substância. Aliás, a cloração da água para consumo é a formação de radicais cloro, que chamamos de cloro ativo, são altamente reativos e oxidam a matéria orgânica. Por exemplo, a matéria orgânica dos micro-organismos que estão ali contaminando a água. Então é por isso que o cloro mata as bactérias, porque o radical cloro oxida a matéria orgânica, no caso, a bactéria. O peróxido também, um oxidante poderoso, ele forma radicais oxigênio que fazem a mesma coisa. Por isso o peróxido é um bom desinfetante, né? Ele mata também as bactérias dessa forma. O gás ozônio também faz algo parecido, e o persulfato, um famoso produto remediador, também forma radicais que oxidam a matéria orgânica disponível. Claro que esses oxidantes poderosos, uns mais poderosos que outros, né? Você precisa avaliar, todos esses têm um potencial de oxidação. Todos eles são altamente reativos, ou seja, eles reagem rapidamente, então preciso estar em contato com aquilo que queremos oxidar. E não são específicos, eles oxidam tudo que tiver pela frente, toda a matéria orgânica. Se o solo tiver matéria orgânica natural, essa matéria orgânica natural será oxidada junto com o contaminante. E esse é um dos principais motivos pelo qual, se você vai fazer uma remediação que utiliza um produto oxidante, você tem que estudar a demanda de oxidante do solo, porque o solo já vai consumir oxidante naturalmente, né, pela própria presença de matéria orgânica ou dos argilominerais que estão presentes no solo, ele já vai consumir o seu oxidante. Então, você provavelmente vai precisar pôr mais oxidante para oxidar o seu contaminante. Em geral, a oxidação, seja por radical, seja por troca de elétrons, a oxidação de matéria orgânica gera CO2, né, gás carbônico, água e sais inorgânicos. A oxidação clássica é a da glicose durante a respiração, onde a glicose, que é a matéria orgânica, se oxida com a ajuda do gás oxigênio, doa elétrons e forma gás carbônico e água. A oxidação do percloretileno ou tetracloreteno, ela forma gás carbônico, forma água e forma íons cloreto. Né? A matéria orgânica, então, vai para gás carbônico e água, e como o percloretileno tem cloro, vai formar íons cloreto. Então, por isso, a oxidação forma CO2, água e sais inorgânicos. Outro fator que nós temos que levar em conta na química aplicada ao GAC é a energia da reação. Muitas reações são endotérmicas, ou seja, absorvem energia na forma de calor para elas ocorrerem. Já a reação exotérmica, ela libera calor quando ocorre. Algumas reações de oxidação, por exemplo, com reagente de Fenton, são altamente exotérmicas, então liberam muito calor. Isso é particularmente problemático se você tentar oxidar com esse reagente alguma substância inflamável ou com um ponto de fulgor abaixo da temperatura em que vai ocorrer a reação. Boa parte de nós já viu os tubos dos poços de monitoramento, de injeção de oxidante, derreterem por conta dessas reações exotérmicas supostamente imprevistas. Né? Elas são previstas, é que a pessoa não levou em conta essa condição. Então, atenção para a energia de reação, que vai dizer para você se a reação endotérmica, exotérmica, se é muito exotérmica. São muitas as coisas da química que são relevantes no nosso mercado, mas como o nosso tempo aqui está se esgotando, eu vou falar só de mais um tópico importante para a gente. A química orgânica. Para quem trabalha no GAC, conhecer o básico da química orgânica é fundamental. Saber o que é alcano, alceno, ácido carboxílico, álcool, éter, éster, cetona é fundamental. Saber o que é o prefixo met, et, but, prop. Saber essas coisas também é uma coisa importante, né? Muito importante. Moléculas orgânicas que formam anéis aromáticos também você precisa conhecer. Os mais importantes são os betex, o benzeno, o tolueno, que poderia ser chamado de metilbenzeno, já que é formado por um anel benzênico com uma ramificação de um carbono, que é o metil. Então, o tolueno é um metilbenzeno. O etilbenzeno, que é uma ramificação com 2 carbonos no anel benzênico. Tá? Então, o tolueno é o anel benzênico com um metil. E o etilbenzeno é um anel benzênico com um etil. O etil tem 2 carbonos, o metil tem 1 carbono. Então, você precisa saber todas essas coisas aí. E aí tem o xileno, né? Que o xileno são um anel benzênico com 2 ramificações de um carbono. Ele poderia ser chamado de dimetilbenzeno. Os radicais metil, que são 2, né, no caso do xileno, sendo chamados de ortoxileno, metaxileno e paraxileno. Ortoxileno é quando o segundo metil está no carbono mais próximo daquele primeiro metil.
Então o nome formal seria 1,2-dimetilbenzeno. Para-chileno é quando pula um carbono e o metil está no seguinte. Seria o 1,3-dimetilbenzeno. Meta-chileno é quando os dois metis estão nos carbonos mais distantes entre si, ou seria chamado de 1,4-dimetilbenzeno. Orto, meta e para-chileno são substâncias diferentes, por isso que quando você pede uma análise de BTEX, vem benzeno, tolueno, etilbenzeno e chilenos. Normalmente elas juntam os três, né? E os limites aí estabelecidos pela CETESBI, pela EPA, fala também da soma de chilenos, mas eles são diferentes entre si. Bom, agora vamos falar do eteno. O que é eteno? O eteno é uma molécula com dois carbonos unidos por uma dupla ligação. E aí, como são dois carbonos que estão unidos por uma dupla ligação, e cada carbono tem 4 espaços de reação, né? Sobram 2 espaços em cada um dos dois carbonos. Então, sobram 2 espaços em cada um dos dois carbonos, sobram 4 espaços. Nesse caso, do eteno, são preenchidos por hidrogênio. Então, essa é a molécula do eteno. 2 carbonos, dupla ligação e 4 hidrogênios aí pendurados nos carbonos. Se um desses hidrogênios for substituído por um cloro, em uma reação de substituição, nós temos aí um cloreteno, né, que a gente chama de cloreto de vinila. Cloreto de vinila é o cloreteno. Tem um cloro na molécula do eteno. Se a gente tiver 2 cloros, é uma coisa um pouco mais complexa. 2 cloros, nós temos uma substância chamada dicloreteno, ou DCE. Mas cada um desses cloros pode estar em várias posições. Se os 2 cloros estão no mesmo carbono, a molécula chama 1,1-dicloreteno, também chamado 1,1-DCE. Agora, se os 2 cloros estão em carbonos diferentes, temos o 1,2-DCE. E tem aí um probleminha a mais. A imagem tridimensional da molécula vai dizer se os 2 cloros estão na mesma direção, porque um átomo de cloro é grande, né, comparado com o do carbono, e muito maior do que o do hidrogênio. Então tem que ver se eles estão na mesma direção ou em direções opostas. Se eles estiverem do mesmo lado, na mesma direção, então nós teremos o famoso cis-1,2-DCE. Cis, né, o prefixo cis, para dizer que eles estão do mesmo lado. Cis-1,2-dicloreteno, cis-1,2-DCE. Se estiverem em lados opostos, teremos o trans-1,2-DCE, ou trans-1,2-dicloreteno. Tanto o 1,1-DCE quanto os isômeros 1,2-DCE são substâncias diferentes, com propriedades diferentes, toxicidades diferentes. Devem ser encaradas como coisas diferentes aí nos seus estudos. Eu acho um engano, né, um erro conceitual a gente juntar DCE e chamar tudo de DCE. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá? Eu estou dizendo aqui para vocês, tentando explicar mais ou menos a diferença deles, e essa diferença traz várias outras diferenças, solubilidade, pressão de vapor, toxicidade e tudo mais. Bom, voltando no eteno, né, você tem 2 cloros. Quando você põe o terceiro cloro, você tem um tricloreteno, e a gente chama o tricloreteno de TCE. E aí, com certeza, nós vamos ter 2 cloros em um carbono e um cloro no outro carbono, e não vai ter variação. Se nós tivermos 4 cloros substituindo os 4 hidrogênios, nós temos o famoso tetracloreteno. E a gente vai chamar de PCE, percloreteno, porque o prefixo per significa completo. Né? Não daria para usar de novo a sigla TCE, tetracloreteno TCE, porque ia confundir com o tricloreteno, também TCE. Então o pessoal resolveu apelidar o tetracloreteno de PCE, para dizer que ele é um percloroeteno. O eteno está repleto de cloros, então ele é um percloroeteno. Bom, pessoal, é isso aí. Eu falei no início, né? A química é um negócio muito grande, muito vasto, é uma ciência empolgante, maravilhosa e muito relevante para o GAC. O que eu tentei aqui foi trazer aí alguns aspectos básicos e principais do nosso dia a dia do trabalho no GAC, tentando trazer a teoria básica para a nossa prática, né? Ou a prática para a nossa teoria bem básica. Peço novamente aos amigos e amigas da química que, por favor, corrijam meus erros, me sugiram temas relevantes dentro da química ou dentro do GAC como um todo. Enfim, me ajude a construir esses episódios aqui que são menos geológicos, né, e mais químicos, uma seara um pouco diferente do que eu estou acostumado, mas são muito importantes para o nosso público e eu gostaria de falar um pouco mais sobre isso. Preciso da ajuda de vocês. Por favor, me ajudem. Bom, pessoal, é isso aí. Agradeço mais uma vez a atenção de todas e todos aqui. Nós da ECD Training, junto com vocês, continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e para as futuras gerações. Sigam a gente no YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, assinem a nossa newsletter e fiquem conectados.
Atualmente temos mais de 600 assinantes na nossa newsletter, é muito legal a nossa newsletter, por favor assinem. Temos 480 inscritos no Telegram, 1.200 assinantes no canal do YouTube, é muito legal. Temos 1.100 e poucos seguidores e seguidoras no Instagram e temos 57 apoiadores financeiros no Apoia-se. Repetindo aqui, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco. Acesse o site apoia.se/ecdambiental e faça lá a sua contribuição financeira. A todas e todos vocês, muito obrigado e até semana que vem.